Olá, meu nome é Flávio Milhomem e esta é a sua OAB. Continuamos com a resolução de questões de direito penal já cobradas nos exames unificados da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, vamos ao que importa. Na tela, muito bem, olha lá, direito penal, primeira fase com Milhomem. E a questão que será objeto da nossa análise é a questão que fora cobrada no exame 29 da OAB. Durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e subtraiu um computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro da casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Assustado, ele o empurrou e conseguiu fugir com a coisa subtraída. Na manhã seguinte, arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono, o que efetivamente veio a ocorrer. O proprietário, revoltado com a conduta anterior de Lucas, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido. Intimado pelo delegado para comparecer em sede policial, Lucas, preocupado com uma possível responsabilização penal, procura o advogado da família e solicita esclarecimentos sobre a sua situação jurídica, reiterando que, já no dia seguinte, devolvera o bem subtraído. Na ocasião da assistência jurídica, o advogado deverá informar a Lucas que poderá ser reconhecido. Letra A desistência voluntária, havendo exclusão da tipicidade de sua conduta. Letra B, o arrependimento eficaz, respondendo o agente apenas pelos atos até então praticados. Letra C, o arrependimento posterior, não sendo afastada a tipicidade da conduta, mas gerando a aplicação de causa de diminuição de pena. E letra D, a atenuante da reparação do dano apenas, não sendo, porém, afastada a tipicidade da conduta. Muito bem, nós estamos aqui falando sobre uma conduta de um cidadão arrependido que subtraiu, que agrediu, mas que devolveu. A primeira parte, ou o que primeiro nos interessa identificar, é qual a tipificação adequada da conduta praticada pelo agente. Se ele subtrai a coisa e, na sequência, a fim de assegurar a posse tranquila da coisa, ele se usa de violência contra a vítima, isso é tratado e denominado pela doutrina como roubo impróprio. O roubo impróprio é a utilização da violência após a subtração da coisa com a finalidade de assegurar-lhe o apoderamento. Muito bem. Então, crime de roubo impróprio, subtração de coisa alheia mediante violência posterior à subtração. Diante dessa primeira parte da questão, da análise da questão, é que nós vamos então fazer uma análise doutrinária da chamada tentativa qualificada ou tentativa abandonada no Código Penal. Vamos falar sobre desistência voluntária, sobre arrependimento eficaz e sobre arrependimento posterior. Vamos dar uma olhada na previsão legal. Joga na tela. Olha lá. O arrependimento posterior, ele encontra a previsão no artigo 16 do Código Penal e traz a seguinte redação: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. O arrependimento posterior é causa de diminuição de pena prevista da parte geral do Código Penal e se diferencia do arrependimento eficaz e da desistência voluntária. Na desistência voluntária, o agente, podendo consumar a conduta delitiva, voluntariamente deixa de fazê-lo, não porque fora impedido, o que ensejaria o reconhecimento da tentativa, mas simplesmente porque não teve mais a intenção de consumar aquela conduta delitiva. Essa situação afasta a tipicidade da conduta que seria, ao final, consumada, mas mantém a possibilidade de punição pelos crimes que foram praticados para assegurar o sucesso da empreitada, digamos, mais importante. É o caso, por exemplo, da invasão de domicílio para a subtração de coisas no interior de uma determinada residência. É uma conduta meio necessária para a consecução da conduta fim. E como a conduta fim não pode ser punida, punir-se-á, então, a conduta meio. É justamente a aplicação do princípio da subsidiariedade na hipótese de concurso de normas, concurso aparente de normas.
Já o arrependimento eficaz é aquele onde o agente que iniciou a conduta para obter um determinado resultado por meio da consumação delitiva, realiza uma contraconduta que justamente de forma eficiente impedirá a verificação deste resultado. Imagine que alguém tenha dado veneno a um seu desafeto, mas antes que o veneno produzisse o efeito, deu-lhe o antídoto, impedindo dessa maneira a verificação da morte da vítima. Nesses dois casos, previstos no artigo 15 do Código Penal, da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, eu vou falar em tentativa abandonada. O cidadão não será responsabilizado nem pelo crime consumado e nem pelo crime tentado. Já no arrependimento posterior, a conduta fora realizada e a consumação fora efetivamente verificada, mas houve o quê? Um arrependimento após a consumação delitiva que restitui in totum o prejuízo causado com a prática delitiva. E ele é permitido para, não afastando a condenação, pelo menos para diminuir-lhe a pena. Porém, o arrependimento posterior não é válido para todo e qualquer crime, não. Quer ver? Joga aí na tela. Olha lá, deixa eu até aproveitar e utilizar aqui a nossa canetinha chamadora de atenção do milhomem. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Em outras palavras, os crimes que têm a violência ou a grave ameaça como elementar, como elemento essencial para a sua existência, não poderão ser beneficiados pelo arrependimento posterior. Cabe arrependimento posterior no furto? Claro que cabe. O cidadão foi lá, subtraiu a televisão do interior da residência da vítima, levou para casa, depois foi à missa ou ao culto, arrependeu-se com o temor divino e voltou à residência do cidadão para devolver-lhe a televisão, pedindo perdão pela conduta. É arrependimento posterior? É. Por quê? Porque não há nem violência, nem grave ameaça no crime de furto. Mas será que eu posso falar em arrependimento posterior no crime de roubo? E aí a resposta é não. Vem cá comigo. Por que não, professor? Porque no crime de roubo, a violência é uma elementar, ou seja, um elemento essencial sem o qual não existe a conduta definida como roubo no artigo 157 caput do Código Penal, ou como no caso da questão do roubo impróprio, no artigo 157, parágrafo 1º do Código Penal. Se há violência, não cabe arrependimento posterior. Mas, professor, então quer dizer que o fato de o cidadão ter devolvido a coisa não vai beneficiar-lhe em nenhuma hipótese, em nenhum aspecto? Vai sim. Sabe por que vai? Porque o juiz de direito, no momento da fixação da pena, adotando a chamada análise judicial das circunstâncias no artigo 59 do Código Penal, vai tratar de toda e qualquer circunstância que envolva a prática da conduta delitiva, que não necessariamente é interpretada como agravante ou atenuante, causa especial de diminuição de pena ou de aumento de pena, e vai afastar a pena do mínimo legal ou aproximá-la do mínimo legal. No caso em questão, a reparação do dano, embora não seja prevista como causa de diminuição de pena, constante do artigo 16 do Código Penal, em face da presença da violência, é prevista como atenuante genérica no artigo 65 do Código Penal e se aplica, portanto, na segunda fase do cálculo da pena, da dosimetria da pena. O juiz fixará a pena base dentro dos limites mínimo e máximo combinados pelo legislador e sobre essa pena base fará incidir a circunstância atenuante genérica da reparação do dano. Lembrando que a aplicação da atenuante nunca permite a redução da pena aquém do mínimo legal. Beleza? Então, diante dessa situação, fica fácil responder a questão agora. Joga na tela. Vamos lá. Letra A. Na ocasião da assistência jurídica, o advogado deverá informar a Lucas que poderá ser reconhecida a desistência voluntária, havendo exclusão da tipicidade de sua conduta. Falso. Deixa eu mudar aqui a nossa canetinha. Pera aí. Muda aí, canetinha. Agora, falso. Por quê? Não é desistência voluntária. Não é desistência voluntária porque efetivamente ele consumou a conduta delitiva. Ele valeu-se da violência e apropriou-se, subtraiu a coisa. Na desistência voluntária,
há a cessação da conduta e, portanto, não há a verificação da consumação, tá bom? Volta para a tela. Arrependimento eficaz, respondendo o agente apenas pelos atos até então praticados. Falso, ele subtraiu, levou o bem. Letra C, o arrependimento posterior, não sendo afastada a tipicidade da conduta, mas gerando a aplicação de causa de diminuição de pena. Falso. Por que falso, professor? Porque você sabe que o arrependimento posterior só é cabível nos crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Assim, pela lógica, nós já encontramos a nossa resposta, mas não só pela lógica, também pelo conhecimento que você acaba de adquirir. Joga na tela aí. Letra D de dado. A atenuante da reparação do dano apenas, não sendo, porém, afastada a tipicidade da conduta. Claro que não, o cidadão vai ser condenado. A questão, portanto, tem como resposta a letra D de dado. Meu querido, minha querida, eu espero que você tenha gostado, porque a gente volta com mais questões de direito penal para você aqui no Sua OAB. Valeu!